Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre domínios. O que é um domínio, por que você precisa de um, como escolher um, como registrar um domínio, ok? Então a gente vai ver algumas formas de se trabalhar com domínios. A princípio, o que é um domínio? O domínio é o seu endereço na internet. Alguma coisa, por exemplo, .com, .com.br, você precisa registrar esse domínio. Esse domínio vai ser uma identificação única. Então, cada site tem o seu próprio domínio e você precisa de um quando você quer ter um nome exclusivo, tá? Não necessariamente você é obrigado a registrar um domínio. Existem algumas ferramentas que permitem que você nem sequer tenha um domínio. Por exemplo, a versão gratuita do WordPress, como eu falei, permite que você registre um subdomínio. Então vai ficar seu nome.wordpress.com. Você nem seria obrigado a registrar um domínio, ok? Mas se você é profissional e sério com o seu site ou com o seu blog, você vai querer registrar um domínio. E existem algumas formas de fazer isso. E a gente costuma falar que existem dois tipos de domínio, né? Pelo menos aqui em relação ao Brasil. Você tem os domínios nacionais, que é o .br, tá? No final a extensão é .br. E você tem os domínios internacionais. Então, por exemplo, um domínio nacional seria alguma coisa.com.br e um domínio internacional seria apenas .com. No Brasil, a gente tem um órgão que cuida dessa coisa do registro, que é o registro.br. Então, através do registro.br, você consegue registrar os seus domínios e esses domínios têm geralmente um custo anual, ok? Então, no caso, para registrar um domínio aqui no registro.br é simples. Se você já tem uma conta registrada, basta você acessar a sua conta. Se você não tem uma conta registrada ainda, você vai clicar aqui em criar conta. E aí basta você preencher todos os seus dados aqui, tá, corretamente, e você vai receber o que a gente chama de ID ou ID ou identificador, tá? Eu vou acessar direto aqui a minha conta para você visualizar como que funciona. Eu acessei aqui, tá? Essa é uma das minhas contas e você tem aqui todos os domínios que você gerencia, tá? Você tem aqui as titularidades que você também é responsável. E para registrar um domínio seria bem simples. Bastaria você vir aqui nesse campo aqui, ó, digite o nome de domínio aqui nesse box, né? Pesquise e registre domínio desejado. E aí você ia digitar, por exemplo, xpto123.com.br. Clicaria aqui em pesquisar e ele vai analisar a viabilidade de registro desse domínio. Ou seja, ele vai dizer se está disponível para registro ou não. Tá? E ele já te dá aqui o custo desse domínio. Geralmente aqui no registro.br, atualmente, o custo é de R$30 por ano, tá? Você tem outros valores aqui também, caso você queira registrar por mais anos, e aí você tem um pequeno desconto. Mas se você quiser se registrar, era bem simples. Você ia clicar aqui em registrar, você ia digitar o teu CPF aqui, ia preencher todos os dados corretamente, e você ia receber um e-mail com as instruções, ok? E você poderia fazer o pagamento desse domínio. Uma vez que você tenha pago esse domínio, ele já fica ativo. Uma outra forma de registrar esse domínio é através de, por exemplo, empresas de hospedagem. Então, vamos supor que fosse a HostGator, tá? Uma das principais empresas de hospedagem aqui no Brasil. Então, você poderia clicar aqui em domínio, e aí você ia digitar aqui, né, XPTO123, e aí o interessante é que a HostGator vai permitir que você registre não só domínios nacionais, mas também os internacionais. Então, basta você escolher aqui a extensão mais apropriada, ok? Então, tem muitas extensões, cada uma se refere a um tipo de atividade, digamos assim, mas você não necessariamente precisa seguir essa questão da atividade. Por exemplo, .com é de comércio, tá? Então, é um domínio comercial. Se você é uma instituição, por exemplo, uma organização sem fins lucrativos, você deveria registrar .org, ok? Mas a gente vê que nem sempre isso é seguido à risca, tá? Assim como, por exemplo, se você é do segmento de educação, você deveria registrar aqui .edu.br.
mas você fica livre para registrar o domínio que você quiser, ok? Então, feito isso, você vai clicar aqui em pesquisar, e aí ele vai te dizer aqui, ó, está disponível, ok? E aí você tem o mesmo custo lá do registro BR, tá? R$ 30 anuais, então você clicaria aqui em registrar, e você faria o registro desse domínio. É bem simples. Pode até clicar aqui para você ver como é que funciona. Ele já vai jogar aqui para guia de pagamento, tá? O carrinho de compras. Aqui, se você já quiser selecionar um plano de hospedagem, enfim, você vai colocar seus dados aqui, escolher a forma de pagamento e simplesmente pagar, tá? Pagou, aquele domínio vai ficar ativo. A gente ainda vai ver como que a gente integra esse domínio a nossa hospedagem, que a gente vai falar no próximo vídeo sobre hospedagem. Uma das principais empresas que registram domínio é a GoDaddy. Você consegue registrar aqui domínios bem baratos. Só vou te dar algumas dicas aqui em relação a esse registro, tá? Então aqui você insere o nome de registro. Então digamos que a gente quisesse aqui xpto.com.br, 123, né? Ou se você quiser pesquisar só o nome, tá? Quando você pesquisa só o nome aqui, manda pesquisar, ele vai testar várias extensões e vai te dizer o que está disponível, ok? Então você vai ver aqui, ó, que ele tem uma opção de filtrar, se você quiser filtrar, tá? Os preços, se você quiser fazer um filtro de preço, de país, localização, enfim. E aqui ele te dá várias extensões, tá? .net, .info, enfim. Eu só vou te orientar quanto ao seguinte. Existem alguns domínios aqui no GoDaddy que eles são muito baratos. Então, por exemplo, esse domínio aqui, ó, ele está custando R$ 15,99. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: o primeiro ano sai por R$ 15,99. Então, se você quiser renovar, aqui, ó, os anos adicionais vai para R$ 40. Então, isso você tem que prestar atenção. Por quê? Existem alguns domínios que a renovação dele vai para R$ 80, R$ 90. Então, às vezes pode estar aqui custando R$ 9,90 e você está barato. Aí você registra, só que aí daqui a um ano, quando você quiser renovar esse domínio, ele vai estar custando R$ 82. Então você tem que analisar também esses dados, tá? Essas informações. Uma vez que você tenha decidido aqui quanto à extensão que você queira selecionar, você clica aqui em selecione e aí ele vai adicionar ao carrinho, tá? Então você procede aqui para o carrinho e aí você confirma se você quer, por exemplo, tornar esse domínio privado, onde ele oculta, né, suas informações de contato, e aí você paga um adicional por ano. Enfim, você pode já selecionar uma hospedagem, um plano de hospedagem na GoDaddy. Enfim, você tem uma série de opções aqui que você pode selecionar ou não, tá? Você pode simplesmente comprar apenas o domínio. Então, eu recomendo que você faça o registro do seu domínio através do registro.br, se for domínios nacionais, ou você pode usar a própria HostGator, tá? E você pode usar a GoDaddy. Lembrando que se você quiser hospedar também, você pode fazer tudo num processo só, tá? Você pode contratar a hospedagem com o registro de domínio incluído, tá? Mas nesse caso aqui eu estou te mostrando apenas a questão do registro de domínio. Existe muita discussão a respeito de que tipo de domínio escolher, tá? Algumas pessoas falam assim, eu tenho que usar a palavra-chave no domínio, por exemplo. O que seria a palavra-chave? Por exemplo, perfumesimportados.com.br. Ou eu registro o nome da minha empresa, xptoperfumes.com.br. Há um tempo atrás, ter a palavra exata no domínio, tá? A palavra-chave no domínio, te dava uns pontinhos extras em relação a, digamos assim, a relevância, a sua classificação no Google. Desde 2012, isso já veio perdendo importância. Hoje ainda é importante, mas entre você trabalhar o domínio com palavra-chave e você trabalhar o domínio da sua marca, eu recomendaria que você trabalhasse o domínio da sua marca, principalmente se você está começando. Quando eu falo marca, poderia ser seu nome. Então, por exemplo, aslamaciel.com.br. É melhor do que eu botar consultor
alguma coisa.com.br, tá? Então é melhor você trabalhar o seu nome. Mas nada impede também que você registre os dois domínios, tá? Mas isso é uma estratégia um pouco mais avançada, digamos assim, mas você poderia registrar vários domínios que apontem para o mesmo site. Mas isso a gente vai ver no outro vídeo, no outro momento, ok? Então o que você precisa saber? Aqui aonde você vai registrar o domínio você pode escolher livremente, ok? Então você decide que tipo de estratégia você quer desenvolver, se você quer trabalhar com a palavra-chave, se você quer trabalhar sua marca, eu recomendo que você trabalhe seu nome, sua marca, ok? E você tem vários registrantes de domínios. Então você pode escolher à vontade. Se você for utilizar, por exemplo, a GoDaddy, não esqueça de prestar atenção no custo de renovação, para que você não compre um domínio muito barato e você tenha aí um certo prejuízo quando for renovar, tá? Um outro detalhe, por exemplo, algumas empresas de hospedagem, eu vou te dar um exemplo aqui da UOL, você vai ver que eles podem também te dar um domínio gratuitamente, tá? Algumas empresas de hospedagem fazem isso. Boa parte delas fazem isso. Então, quando você vai contratar um plano de hospedagem, ele já te dá um domínio grátis, tá? Então, você pode ver aqui, ó, por exemplo, na UOL, se você for contratar aqui esse plano de hospedagem FIT de um site, você tem que fazer o pagamento anual. Quando você faz o pagamento anual, ele te dá 1 ano de domínio grátis. Então, algumas empresas fazem isso. A HostGator eu acho que faz esse processo também de te dar o domínio grátis, tá? Mas geralmente são para pagamento anual, tá? Quando você faz o pagamento anual, você pode ter aí um domínio grátis. Eu particularmente não vejo tanta vantagem nisso, porque o domínio realmente é muito barato, tá? R$30, R$40 anuais, tá? Mas dependendo da empresa de hospedagem que você vai escolher, ela pode te dar essa opção de domínio grátis. Então é isso, a gente viu aqui o básico sobre o domínio. Para você aplicar um site, ou seja, colocar um site dentro de um domínio, é um processo feito pela hospedagem, tá? E existe uma forma de fazer isso aqui dentro do registro, mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente vai estar falando de hospedagem. Então espero que tenha ficado claro e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.